Bom, nessa aula aqui a gente vai ver agora sobre os laços de repetição, né, utilizando o Bash Script. Então vamos criar lá a nossa aula agora. Qual que é? Aula 3.sh. Então vamos lá. Da mesma forma que o Python, a gente tem basicamente duas formas para fazer repetição, né, que seria o while e o for. Eu vou mostrar o while aqui primeiro, porque eu acho que ele tem aplicação mais simples, né? Por exemplo, eu poderia usar aqui simplesmente um while true, do, né? Ou seja, faça. E aqui eu vou colocar, por exemplo, repetindo infinito. E aqui eu coloco um done para dizer que eu finalizei o meu laço de repetição. Então, tudo que tiver aqui dentro do do e do done é a função que eu quero que seja executada no laço de repetição. Então, se eu executar aqui, bash teste não, né? Aula 3.sh, repetindo infinito, ele fica aqui infinitamente. Eu poderia, por exemplo, colocar um argumento, né, aqui dentro. Por exemplo, falar que, tipo assim, eu poderia pegar informação de um usuário, digite algo, e falar, por exemplo, read algo. E posso pôr if algo foi igual a sair, por exemplo, posso colocar um break. Que o break ele é simplesmente, deixa eu pôr o fi, ele é simplesmente para você sair do laço de repetição, igual em Python, né? Vou colocar um erro aqui, saiu do laço de repetição. Vamos executar para a gente ver. Digite algo, teste. Outra coisa, se eu digitar sair, ele sai do laço de repetição. Eu poderia fazer também um contador, né, igual a gente fez na aula em Python, por exemplo, eu seto aqui um contador, count igual a 1. Aí aqui dentro eu coloco um operador, né, da mesma forma que eu faço aqui no if. Eu coloco if count, entre aspas, enquanto count for menor do que 3, por exemplo, ele vai ficar repetindo. Se eu simplesmente rodar aqui, ele vai ficar repetindo para sempre. Calma, deixa eu ver se eu pus alguma coisa errada. Deixa eu ler o erro. Tá, acho que eu tenho que pôr isso daqui, ó. Acho que agora vai funcionar. Ah, tá. Por causa disso daqui, ó. Ah, lembrei. Não, lembrei. Eu confundi muito aqui com Python. Você lembra que nas aulas passadas eu falei que a gente não consegue usar esses caracteres aqui, ó, em Bash, né? A gente já tem que passar a utilizar os caracteres. Então, menor, no caso, menor é LT. Poderia usar menor ou igual, né? Mas eu vou usar o menor, LT. Então, aqui eu coloco traço LT. Agora vai ver que vai funcionar. Não preciso nem pôr aquele aspas ali. Vamos testar. Rodei, digite algo. Vou colocar qualquer coisa. Ele vai ficar infinitamente. Só se eu digitar sair, ele sai. Só que eu quero, por exemplo, deixa eu colocar um barrinho aqui, que depois de 3 tentativas, ele finalize, né? Então, eu posso colocar aqui embaixo, aqui, eu posso fazer simplesmente o seguinte. Eu abro duas... Eu esqueci de novo o nome desse caractere. Mas eu abro 2 deles e eu falo o seguinte, ó. Count mais igual a 1. Então, sempre que ele entrar aqui dentro, sempre que ele passar por aqui, ele vai aumentar 1. Então, vai count igual a 1, count igual a 2, a 3. A hora que bater 3 aqui, ele vai sair. Vamos testar? Tô rodando, vai entrar. Beleza, aqui ele já morreu. Eu poderia aumentar, por exemplo, aqui para 4, para ele rodar 3 vezes, por exemplo. Eu poderia trocar aqui, por exemplo, digite uma senha. E eu posso pôr aqui senha foda 1, 2, 3. E se ele errar, por exemplo, na verdade, se ele errar, eu posso pôr um else aqui também, né? Else
Posso identar isso daqui, pôr o FI aqui. Eu falo o seguinte, eco senha errada. E aqui eu vou colocar a senha correta. Posso pôr a senha correta lá dentro do if também, mas aqui não vai ter motivo. Então tá. Senha errada, senha errada, senha errada, ele já sai. Se eu colocar a senha certa, senha foda 1, 2, 3, ele dá a senha correta. Uma outra forma da gente fazer o laço de repetição é utilizando o for, né? O for ele vai ser muito útil para a gente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou criar um arquivo, certo? Eu vou criar um arquivo aqui chamado teste. Não, vou chamar de lista. Vou chamar de lista. E nessa lista aqui, por exemplo, eu posso colocar diversos endereços IPs, né? Ou diversos domínios, por exemplo, google.com, facebook.com. Posso colocar alguns IPs, .102, 10.0.101. Posso colocar diversas coisas. Aí eu posso fazer o seguinte. Usando o for, eu consigo ler esses arquivos e trabalhar com cada uma das linhas dele, né? Por exemplo, vamos lá no nosso script. Eu vou fazer o seguinte. O for, ele já é um pouco mais parecido com o do Python, né? Que é o quê? For, eu falo o nome da variável. Então, por exemplo, for IP ou então for alvo in. E aqui dentro, ó, eu vou colocar o meu comando. For cat, o nome do arquivo, como é que era? Lista. Cat lista. E igual no while, do, faça. Aí aqui eu vou colocar eixo alvo. E vou colocar aqui, varrendo e o done, para finalizar. E agora aqui, por exemplo, a hora que eu rodar o meu script, bash, 3.sh, ele conseguiu, ele deu o cat lá na minha lista, né? Ele basicamente deu o cat lá na minha lista e pegou cada um dos valores que estava separado por espaço não, por enter, e eu conseguiria trabalhar com ele aqui linha por linha, né? A gente também consegue uma outra forma aqui, por exemplo, seria, a gente tem um comando aqui no Linux que é o sec. O que o sec faz? O sec, ele é tipo o range do Python, né? Então, por exemplo, o sec 1 a 10, por exemplo, ele executa 10 vezes, né? A gente poderia, por exemplo, reescrever aquele mesmo script que a gente tinha escrito, por exemplo, for sec. Eu vou colocar count aqui agora. Sec 1 até o 3, eu posso repetir aquele mesmo script, eco, digite uma senha, coloco o red, senha e cospo o if, senha igual a 1, 2, 3, tem break, else, eco, senha errada. Agora que eu não preciso trabalhar com um contador, né? Porque no próprio for ele já trabalha. E o fi, eco, senha correta. Então agora se eu rodar o código, digite uma senha errada, ele finaliza. Na verdade, aqui eu poderia colocar aqui, né? Porque de qualquer forma, quando ele finaliza o for aqui, ele já sai. Então, eco, senha correta. Agora, se eu acertar, 2, 3, ele finaliza. Então, é basicamente assim que a gente utiliza o while e o for aqui em Bash Script.